Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zane e hoje nosso papo é eventos no Brasil. Quais os desafios, inovações e o futuro desse setor? O mercado de eventos é gigante, mais de 140 bilhões. A gente saiu de uma pausa forçada durante a pandemia para um cenário híbrido, integrado, cada vez mais digital. Lembrando que evento não é só presença, é experiência. Para falar desse novo momento, um convidado referência. Sérgio Junqueira Filho, diretor do grupo Conecta Eventos, há 4 décadas conectando informações, networking e conhecimento para o mercado de eventos, turismo, de negócios e live marketing. E hoje eu não estou sozinha. Comigo, 2 parceiras de peso. Desirê Rodrigues, CEO da Fibra, e Lúcia Faria, diretora de Educação e Desenvolvimento Profissional. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui no AppCast. Obrigada pela disponibilidade. A Lúcia veio aqui. Eu tô adorando. Um episódio sim ou não, a Lúcia tá aqui comigo. Vocês Vocês estão estreando aqui no nosso programa, sejam muito bem-vindos. Super feliz. Muito obrigada. Tô de bendito fruto aqui. Isso. Muito bem acompanhado. É sempre bom quando um homem é minoria. Começa, né? Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Antes da gente, a gente tem bastante pergunta, né? Então a gente gosta, né, de sabatinar os nossos convidados. Mas antes da gente ir para as nossas perguntas, eu queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês. Vou começar pela Desirê. Pois não. Meu nome é Desirê, né, Rodrigues. Falei certo, né, Desirê? Certíssimo. Gastando meu francês, que eu não tenho. Eu hoje, atualmente, né, eu me encontro CEO da Fibra, né, responsável aí pelas operações da agência. Eu comecei a minha história, assim, ela começou por uma grande amizade, né? A dona da Fibra, né? A CEO da Fibra, Andréia Pita, nós somos amigas, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, né? E somos... Andréia Pita era da CRIA Comunicação, não é? Era Nossa, mesmo. excelente Isso. profissional. Nós nos conhecemos assim, há muitos e muitos anos, não vou falar quantos anos para a gente não entregar aqui né, a idade, vamos deixar por isso mesmo, mas há muitos e muitos anos, né? E quando eu fiquei um tempo longe de São Paulo, quando eu retornei para São Paulo, eu falei assim, não, você vem aqui, você vem trabalhar comigo, vem me ajudar aqui, eu preciso de uma pessoa de confiança, eu preciso tal. Que massa. E aí eu vim e fui mordida por esse mundo de eventos, né? Eu falo assim que o evento, ele nasce na gente, né? A gente não faz nem ideia do que seja o evento, né? Eu falo muito que quando eu falo que eu trabalho em eventos, as pessoas me enxergam como convidada, né? Ai, que delícia, que maravilha! Daí não é nada, né? A gente sabe tudo que a gente sofre. Mas você acaba sendo picada por isso, Exatamente. né? E isso entra no seu sangue e nunca mais sai, entendeu? Você só faz isso, você só quer saber disso, e você só quer ler sobre isso, né? E a sua vida passa a girar em torno disso. Eu me descobri uma pessoa de eventos. Eu não sabia que eu tinha essa verve, né? E hoje eu não sei viver sem falar sobre isso. Ocupa 24 horas da minha vida, né? Então... Olha, eu acho que quem trabalha com evento tem o mesmo vício de adrenalina que quem pula de paraquedas, sabe? A galera que pula de prédio, que você fala assim, não vai dar tempo de abrir o paraquedas, e abre. Eu acho uma loucura. Uma vez eu li que evento era a terceira profissão mais perigosa, né? Assim, perdia só para bombeiros e policiais, né? Não sei se é verdade. Em termos de adrenalina, com certeza, né? Mas eu já vi comentários sobre isso. Então, realmente, assim, é bem agitado, né, para se dizer o mínimo, né? Sim. Bem agitado, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. E eu não sei se acontece isso com você, mas acontece comigo. Quando o evento termina, eu quase entro em depressão. Eu sinto, assim, eu vivi tanto aquilo. Foi tão intenso. Ele é tão intenso na vida da gente. Nós chamamos de a ressaca do pós-evento. E você fica, ao mesmo tempo você está cansado, teu corpo está exausto, você está desidratado,
mas ao mesmo tempo você fica ali naquele luto, acabou o evento e Acabou, agora? o que a gente vai fazer, né? Nossa, Pensar no acabou. próximo. E aí já entra o próximo e já tira essa depressão da frente. Aí você já passa. começa o próximo e assim sucessivamente. Ai, muito Mas bom. eu tenho isso, sabia? Quando termina o evento, me dá uma tristeza. Eu falo, gente, 24 Você horas sai da daquela minha vida. adrenalina, aquela correria, tomada de decisões, coisa e tal, de repente você acorda no outro dia, um dia tranquilo, um dia calmo, você vai falar, A cadê gente não aquilo? sabe mais Cadê o viver, né? estresse? Exatamente. Você também é viciado nessa adrenalina, então, Sérgio? Olha, Carol, vou te falar que sim. Antes de mais nada, queria agradecer, é um privilégio estar aqui com vocês. Carol, na companhia da Desirê, da Lúcia Faria, minha amiga. Eu vou te falar que sim, a Desirê usou um termo que a gente usa na área de eventos, você ser picado pelos eventos. Você é picado por isso. E quando você é picado, não tem mais volta. Você pode até falar que você quer sair, por exemplo, na pandemia, vários profissionais, porque o nosso mercado parou durante a É um pandemia, período né? muito Foi muito difícil, difícil. né? Então, Pra muita essa... gente foi lá, entrou em depressão financeira, e É. olhou para falar, vou abandonar. Não, não consegue abandonar, porque o mercado retomou, estava todo mundo ali, todo mundo com a mesma garra, até com mais garra do que tinha antes. Então, e é um... Eu falo que você trabalhar com eventos, além de você trabalhar toda a tua criatividade, você trabalhar tudo que qualquer outro profissional trabalha em qualquer outra área, nós trabalhamos muito com inusitado. Então, você pode planejar o que você quiser um evento, ele nunca sai como estava ali no script. Então, eu ainda brinco com a minha equipe, né, que o bom profissional de eventos é aquele que tem gelo na cabeça. Porque Nossa. problemas vão acontecer e você está ali para poder solucionar esses. Não é problema, são fatos inusitados. O evento nunca é do jeito que ele estava ali no papel. E aí você tem que ter criatividade, Você você tem que ter ter sangue uma frio. elasticidade, né? Se você for essa pessoa que precisa de tudo na risca, foge, né? Nossa, Não tem não como. tem. Não. E eu acho que esse também é um dos pulos do gato de que a gente gosta tanto de evento, porque não tem um evento igual Nunca ao é outro. Você igual. pode fazer um. Eu, por exemplo, tenho um evento que nós realizamos dentro da empresa, o Prêmio Caio, já está na 26ª edição. Carol, não tem uma edição do Prêmio Caio que foi Vocês igual fizeram as 20. Vocês vêm fazendo. às 26 edições, e não tem uma que foi igual a outra. Meu Deus. Cada edição, e olha que Cadê se o você meu pegar Ctrl+C, Ctrl+V, as gente? últimas 13 edições, se não me falha a memória, foi no mesmo local, no Expo Center Norte. Então você pega e fala, já tem Já ali, conheço. tá conheço tudo... conheço todo Não, não. mundo, conheço tudo. Como é que se falava na novela? Cada mergulho Mergulho é um flash. Cada evento é um evento e vem com... E a adrenalina vem junto, e isso é que é gostoso. Porque você não vai ali para poder fazer o trivial, e ao mesmo tempo, quando você está falando de eventos, eu acho que você vê isso em algumas profissões, mas não tão claro quanto para quem faz evento. Tudo aquilo que você realiza, full time, você está vendo a reação do público. É, né? Eu Desde acho um que isso deve evento, ser- seja do evento de entretenimento, o evento corporativo, uma feira, seja o que for. A reação do público é ali, é imediata. Então você vê o que você está acertando, o que você está errando, e isso traz uma realização enorme. Ah, nossa, imagino. Uma E- expectativa muito muito grande, grande. né, Desirê? Uma responsabilidade enorme, claro. Maior porque, ainda, né? quando dá errado, eu lembro na pandemia, eu entendi, enquanto todo mundo falava que o mercado de eventos ia acabar quando terminasse a pandemia, eu enxergava que não. Eu tinha a visão de que a hora que ele voltasse, ele ia voltar mais pujante. Por quê? Porque um evento, Carol, você imagina o seguinte, você está fazendo um evento hoje e acaba a luz. Nossa, evento. não consigo nem imaginar. Você sobe ali no palco e você continua, você vai lá, você improvisa, você pega a vela, você pega isso, aquilo, você atrai o público para perto de você e você resolve, você faz. Não vai ser aquele evento como você tinha planejado. Agora, um evento online, acabou a luz, acabou o evento. Acabou o evento, é verdade, Entendeu? né? Então, quando essas Você situações não tem começaram a plano acontecer, B, eu né, falei, assim, gente, né? o digital veio, ele é Ajudou. importante,
ajudou naquele momento, ele foi fundamental para todos nós nos conectarmos. Ele abriu uma janela enorme para a área de eventos. A gente chama a quinta parede, que não existia nos eventos até aquele momento. O mercado era muito tímido com o digital, com as lives, etc. Então é fundamental, mas ele é um complemento. O evento presencial não tem igual. É uma coisa que eu acho interessante, assim, né, do mercado, que eu noto. Eu falei que você ia fazer a pergunta, né? Mas é que eu só vou puxar uma. Que eu reparo muito que, assim, né, dentro do mercado de comunicação, marketing, publicidade, de uma maneira geral, eu percebo que a galera que trabalha com evento é a galera mais unida, os times, assim, né, do tipo. Porque o perrengue une, né, as pessoas, Sim. né? Dificuldade. E eu percebo como a galera de evento, assim, às vezes rola até um estresse ali na hora, tal, não sei o quê, mas no final tá todo mundo celebrando junto o sucesso do evento. Eu noto isso e eu falo assim, putz, parece tão legal fazer parte de um time desse. Eu acho que tem isso, né? Tem. A gente acaba ficando muito unidos, às vezes, porque quando você está fazendo uma entrega, às vezes você pensa que a gente está assim, 2, 3 meses naquele projeto, né? Porque uma coisa é você receber o briefing, né? E as concorrências sempre começam muito tempo antes do evento em si acontecer, né? Então, uma coisa é você receber o briefing, você apresenta o projeto, você ganha, e aí você tem toda aquela 24 horas de imersão até a entrega acontecer, né? Sim. E isso é assim, 24 horas ali com as pessoas, falando, resolvendo, vendo tudo que você precisa fazer, né? Então você acaba, eu convivo mais durante o evento com essas pessoas do que com a minha própria família, né? Apesar de muito chavão isso, mas é a verdade. Eu acabo vivendo ali 24 horas com as pessoas que estão ali comigo naquela entrega, né? E uma coisa que você falou, né? Que evento vem de eventualidade, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, com certeza, eventualidades acontecerão, né? E eu falo muito aqui para o meu time, eu estava até falando antes, um pouco mais cedo, né? Eu falo muito aqui para o time da Fibra, né? Eu falo, gente, evento, ele é pior do que um vestibular de medicina. Eu tenho que gabaritar, eu tenho que fazer 100% dele. Entendeu? Eu não posso entregar 99%, eu não posso entregar 98%, eu não posso entregar 99,9%, porque aquele 0,1% é onde o cliente vai bater vai bater na gente, entendeu? Então eu tenho que entregar 100%. E a gente tem que se virar nos 30%, entendeu? Tem que fazer acontecer. Uma coisa que é legal é que você está colocando da questão da união, nós somos competitivos, extremamente competitivos. Mas você Mas fala. quando começa o time? evento, o time, os profissionais, as empresas, nós somos E competitivos. também trabalha muito Por isso que o com mercado freelancer também, por isso que o mercado é pujante. Mas ao mesmo tempo que nós somos competitivos, nós temos, e isso está no DNA de quem faz evento, nós temos um senso de responsabilidade profissional do setor de eventos, que quando você chega e você começa a executar, a competitividade ficou da porta para fora do evento. Então, se você tem equipes rivais, acabou ali. Dentro do evento, somos um só. Até porque a Desirê estava falando do cliente, e diferente de outros projetos, de outras áreas, em que você vai lá, você entrega um trabalho e você vai saber da reação por um e-mail, alguma coisa assim, não. Quando você faz um evento, a reação está ali, full time para você. E dependendo do tipo de evento que você está trabalhando com expectativas. Por exemplo, você vai fazer uma convenção. Aqueles profissionais, aquele grupo que você está reunindo ali, ele passou um ano esperando por aquele evento. E quando você erra na entrega desse evento, você enxerga a frustração. É um mercado de altas expectativas, altíssimas, Sim, né? Você está lidando com gente, você está lidando com experiências, você está lidando com emoções. Né? Então, eu acho que por isso, durante a pandemia, um outro indicador do profissionalismo que cerca o nosso mercado, nós fizemos uma série de lives pelo Grupo Conecta, já desde o início da pandemia, justamente para a gente poder, num primeiro momento, entender o que estava acontecendo, e no segundo momento, para a gente poder se conectar, encontrar soluções, etc. E uma das coisas que deixava
todos nós que participamos do mercado de eventos muito frustrados, é que nós fomos os primeiros a serem fechados, isto é, proibidos de trabalhar, não conseguia alvará, e fomos os últimos a Para retomar. retomar. Você tinha um shopping center, por exemplo, que não tem controle de entrada, não tem controle por verdade, idade, né? não tem controle por Nada. geográfico, Mas por foram os exemplo, tava, lobbies, né? A gente viu claramente, né? sendo que num evento você tem total controle de público, etc. E eu colocava nas nossas lives uma questão para eu falar, olha, que o quanto que nós éramos profissionais. Eu faço um desafio. Se alguém me encontrar, se alguém me trouxer aqui na live um evento, uma feira, uma convenção que deu algum tipo de problema físico, que prejudicou, que causou mortes, alguma coisa assim. Nos últimos 5 anos, eu comecei a régua com 1 ano, foi passando live, eu aumentei para 5 anos, aumentei para 10, aumentei para 15. E você não encontrava. Tal é o nível de profissionalismo no nosso mercado. Nós temos hoje, quantas convenções que acontecem no nosso país hoje, Desirê? Na casa de milhares. Milhares mesmo. E você não ouve falar de um problema, um colaborador ou um participante que se machucou, que teve algum tipo de problema, ou até o caso morte, etc. Depois da pandemia, a gente até encontra um pouquinho de problemas, mas é muito mais em função da mão de obra que retornou dessa. Mas é também. bem. Muito mínimo mesmo. Mas ao mesmo tempo que você vê isso, você vê o esforço das empresas para poder capacitar novamente os seus profissionais. Eu lembro que, por exemplo, logo que a gente retomou, tinham grandes agências, grandes empresas que estavam acostumadas a falar, minha empresa vai crescer 30% esse ano. Aí, de repente, viu um crescimento de 40%, 50%, o que ele falava? Ele abraçava. Porque o mercado comportava isso, tinha mão de obra, tinha... E logo depois da pandemia, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, foi a arte, eu brincava com alguns colegas, a gente entrou numa fase da arte do falar não. Por quê? Porque Então, o nível de responsabilidade era tão grande, é tão grande, que era melhor você falar não para determinados projetos. eventos e você executar. Garantir. Exatamente. Então, e é isso que torna também o trabalho tão gostoso. Esse clima que você falou quando você participa de um evento e você vê aquela galera, porque essa entrega, entendeu, Carol? Muito legal isso. Mas o que mudou assim nos últimos anos pós-pandemia nos eventos? As marcas estão buscando mais experiências, a relação com o consumidor mais jovem também, essa geração mais jovem. Como é que vocês, a formação de mão de obra também, que houve uma mudança de rota aí no caminho, como é que estão os eventos hoje? O que mudou? Eu acho que você pode dividir em três pilares a mudança. A primeira vem do próprio público, ok? Até antes da pandemia, o público era mais reativo. Você apresentava um produto, você apresentava e ele se adequava àquilo ali. Então você ia participar de um congresso, o congresso ele tinha aquele formato tradicional há 100, 200 anos. Você chegava no congresso, você fazia o teu credenciamento, você sentava numa cadeirinha, ficava lá o dia inteiro ouvindo uma palestra. Você ia para uma convenção, a mesma coisa. Eu acho que por tudo que aconteceu na pandemia, inclusive o home office, que para um perfil de profissionais, ele continua até agora, mesmo que Sim. parcial. É um híbrido, né, que a gente tem adotado. As pessoas passaram a valorizar muito mais as experiências. Então elas querem experiência, ela não quer simplesmente ir num evento e chegar lá, ter um stand, por exemplo, o cara crachá com um folhetinho, coisa e Entregando tal. sacolinha. Ela não quer ir num congresso e simplesmente passar o dia inteiro sentado naquela cadeirinha tradicional. Ela quer experiência, ela quer chegar lá, ela quer vivenciar aquilo ali. Então, acho que esse é um pilar. O segundo pilar é a tecnologia. É claro que as agências e o próprio cliente teve que se adaptar a esse novo perfil, ainda está se adaptando a esse novo perfil do consumidor. O segundo pilar é a tecnologia. Era o que a gente estava comentando ali, as lives, por exemplo. Eu acho que se eu perguntar aqui para todo mundo que está dentro do estúdio,
quantos tinham aberto a sua webcam antes da pandemia? né? Ninguém, assim, acho que de cada 10, 8 não tinham medo, olhar para aquilo. Todo mundo perdeu o medo da tecnologia, perdeu o medo da câmera, perdeu o medo de falar, de conversar, de trocar ideias. E isso veio para dentro dos eventos. Eu lembro que eu conversei com um diretor de um centro de convenções, quando a gente já estava na fase de retomada do pós-pandemia, e ele perguntei, e como é que está a parte de tecnologia, internet, etc., para o centro de convenções? Ah, não, nós fizemos toda uma inovação para poder fazer transmissões lá no palco, isso, aquilo. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Não é a questão da infraestrutura de internet para poder atender e fazer uma live lá no palco. A partir de agora, o teu expositor, as pessoas que vão estar, por exemplo, nas áreas de ativação, eles descobriram que existe uma quinta parede. Então, além daquele público, por exemplo, se o evento é para 1.000 pessoas e ele vai estar recebendo ali no stand dele, em um determinado momento, 100, 200 pessoas, ele não faz mais o stand só para aquilo ali. Ele vai lá, sempre vai ter uma câmera, vai ter um ao vivo, e que ele vai estar conversando, por exemplo, se é um evento do agro, ele está conversando ali em Ribeirão Preto, em plena AgriShow, com Goiás, ele está conversando com Paraná, ele abre aquilo ali, uma quinta parede, e então acho que o segundo pilar de mudança que a pandemia trouxe para a gente depois do comportamento foi a questão da tecnologia. E o terceiro pilar é a questão da capacitação. Ela já era importante, o mercado já fazia isso de uma forma muito orgânica antes da pandemia, mas com a pandemia nós tivemos, de uma forma natural, uma fuga muito grande de profissionais. Você imagina um produtor, por exemplo, que vivia disso e vivia eventos muito. presenciais, né? Não, e vivia muito bem disso, né, Desirê? Porque E evento de repente toda esse hora. cara olha para falar, não vem nada. E assim, não teve- encontrou um socorro, nem o Precisou governo. buscar, Não, gente, né, um plano B para a vida dele, né? Exatamente. Eu conheço, por exemplo, empresa que era montadora de stand, um exemplo, e que era uma das mais fortes no mercado, e que ele começou a fazer armário. Porque toda ele montadora de aproveitou stand tem uma marcenaria. Marcenaria. Então, A é uma marcenaria coisa que a maioria dele. não sabe. Então, o que ele fez? Durante a pandemia, ele Começou a ele usou vender. aquela estrutura que ele tinha para poder fazer armário. Ele foi ligeiro, Terminou né? a pandemia, Vamos- ele abandonou a parte de stands e vai vender armário. Todo E mundo voltou compra armário. depois para eventos ou continua no Ele armário? continua. Agora ele tem, Tem dois negócios. dois negócios. Pronto. Ele vende armário. Você sabe, Sérgio, ouvindo Fala mais. você falar aqui, eu só queria fazer um adendo aí, né? Eu acho que depois da pandemia também, eu acho que as pessoas começaram a valorizar demais o tempo. eu Entendeu? concordo. Sim. A pandemia nos trouxe isso, né? Essa necessidade de valorizar o nosso tempo. E a pessoa, quando ela tem isso em mente, ela não quer mais ir para um festival, ela não quer mais ir para uma convenção naquele mesmo formato que era. Entendeu? Se eu vou até ali, poxa, eu quero uma coisa personalizada, eu quero uma coisa para mim, entendeu? Eu quero me sentir lembrado ali, entendeu? Eu quero vivenciar esse momento de uma forma personalizada. Então, ela exigiu essa sofisticação da gente, né? Sim. Eu acho que hoje a régua nos eventos estão muito elevadas, né? Porque cada vez mais eu preciso gerar essa conexão emocional, né? Que é a grande palavra, né, da vez, né? Eu preciso trazer experiências que gerem conexão emocional, porque aquela pessoa ela sai dali, ela precisa lembrar da minha marca. Sim. Porque isso daí é que vai trazer conversão em vendas lá na frente. Se você estiver na frente de uma decisão entre comprar uma coisa ou outra, você vai lembrar daquela marca. E eu falo marca, eu não falo de produto, porque produto qualquer empresa faz, né? Qualquer marca produz. Eu falo de marca mesmo, entendeu? Ela vai lembrar de uma marca que trouxe uma experiência e que gerou essa memorabilidade nela.
né? Então, hoje em dia, a gente vive muito isso, né? Os eventos que a gente participa, eles são, assim, de alta tecnologia, eu preciso envolver essa pessoa, né? E hoje, com o Phygital, né, eu preciso reverberar isso, eu preciso dar insumos para que as mídias digitais estejam nessa mesmo compasso daquela entrega, daquele momento, seja um The Town, um Rock in Rio, enfim, né, uma Fórmula 1, eu preciso que as mídias digitais ela reverbere aquilo que está acontecendo, porque hoje não é só para quem está lá, é para quem está em casa também. Sim. Ele quer participar, mesmo que seja na casa dele. Ele também tem que ter experiência. Ele também tem que ter experiência, entendeu? Uma coisa que é interessante disso que a Desirê estava falando é que uma outra questão que surge não tem a ver com a pandemia em si, entendeu, Lúcia? Mas que já vinha amadurecendo isso no mercado antes da pandemia, mas se tornou muito forte depois da pandemia, talvez pela forma como as pessoas começaram a se relacionar nas redes sociais, a se comunicar, etc. Que é a questão do propósito. Cada vez mais, e isso é uma mudança muito forte no nosso mercado, é que antigamente você tinha que fazer um evento, ponto. Você ia vender, ponto. Você fazia o melhor Ponto. jingle, pronto. Agora não. Agora a empresa, além de tudo isso, ela ainda tem que vender o propósito dela. E ela só consegue isso através do quê? Através de experiências. E o consumidor, cada vez mais, ele está em busca disso. A gente tem um exemplo do up e do down nesse sentido. Você pega, por exemplo, a maior cervejaria do país hoje, não é uma cervejaria nacional, é uma cervejaria estrangeira, é a Heineken. E a Heineken, há 10, 15 anos, que ela vem investindo em quê? Em mostrar que ela, além de vender cerveja, além de vender o entretenimento que a bebida traz, ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade social, ela tem uma responsabilidade ambiental. Nossa, a Heineken chegou a fazer campanha falando para as pessoas não beberem. Exatamente. E se você for beber, eu te ofereço o carro para você Pra poder você voltar para voltar pra casa. casa. Entendeu? Então, ela pegou aquilo que era horrível para cervejarias colocar no final da propaganda, que era se beber, não dirija, e ela transformou aquilo ali a favor dela. E, ao mesmo tempo, agora a questão da sustentabilidade, que ela traz muito forte, quem acompanha o mercado, vai nas ativações que a Heineken faz, você vê lá, está sempre muito linkada com a questão da sustentabilidade social, E agora eles têm o ambiental. próprio festival, né? E você tem o Down, eu não vou citar nomes, mas Depois a no maioria off eu das... quero. Eu vou citar, todo mundo já vai saber quem que é. Você tinha, por exemplo, até 2 anos atrás, uma empresa que era hegemônica no ramo de entretenimento e que com 1, 2 shows errando no propósito, falta de água, entendeu? Sim. Mostra que assim, o que você vai perder ou ganhar de colocar a garrafa d'água, colocar um bebedouro à disposição do seu público, entendeu? Bom, morreu gente, né? Sim, não, ali foi a demonstração da falta de propósito daquela empresa. E ela está pagando um preço caro, um preço alto por isso no mercado. O mercado cobra isso, o público cobra isso hoje. Então, acho que essa é uma mudança muito grande. Ela ainda está evoluindo, o próprio cliente está tendo que aprender. Uma coisa que é interessante, se você observar, nos últimos 5 anos, quantos CEOs foram para frente da câmera. Eles são os garotos propaganda das suas empresas. Isso está dentro da questão de você transmitir. A minha empresa tem um propósito, entendeu? Eu estou colocando minha cara a tapa aqui e o consumidor quer isso. O consumidor não quer mais aquela questão a blindagem, o cara ali, eu não sei nem quem que é, o que essa empresa é, ela só me vende um refrigerante, ela só me vende isso, aquilo, não, ela quer entender da onde vem aquele produto, como ele é produzido, o que é feito com o lucro dessa empresa. E tem que ser muito verdadeiro tudo e isso é né? muito um movimento muito da geração Z também. Né? Quando você Isso. olha para a geração Z, essas cobranças, a gente teve ali com a geração Z essa grande mudança de comportamento do consumidor. Né? Eu gosto muito, Sérgio, de falar que o entretenimento, ele atrai, entendeu? A experiência,
ela vai manter, Fideliza. entendeu? E o propósito é que fideliza. Ah, que Entendeu? legal Eu gosto isso. muito, eu falo que é uma receitinha, entendeu? Não, Que muito deu uma legal. receitinha de bolo. Você falou das gerações, eu tava com justamente. Você viu que eu tô jogando aqui, eles Não, estão falando. Não, e tem coisa assim que eu vou perguntar, eles já falaram, entendeu? Então o negócio tá fluindo Tá tão bem. rendendo. Já atropelou já a pauta. foi, tá ótimo. Vamos diminuir. Vamos Não, diminuir. vai, não diminui, tá não. excelente. Acho que falando de geração, mas trazendo de novo ainda para a parte interna, né, das agências, né? A gente vive um momento hoje no mercado que a gente tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? A gente está com Gen Z, que entrou agora, né? Os mais recentes, Millennials, X e Baby Boomer, Baby né? Boomer. E a gente está com E a essas... gente tem o alfa agora também, né? Que já tá entrando. os alfas que tão já estão entrando na aí. mira das pesquisas, né? Já tem que começar a olhar para os alfas, né? Nossa, imagino agora, vocês falando de alfa evento, já deve ter evento já. Festivalzinho. Né? O festivalzinho total. Mas- alfa. E ainda a questão de gênero. Se você olhar a mudança também que houve no mercado Isso. nos últimos 10, 15 anos, a mulher praticamente é hegemônica hoje no mercado, entendeu? E todas as empresas, tendo que pensar geracionalmente, questão de gênero, etc., a comunicação, a inclusão tem que ser... diversidade. Mas voltando para as equipes, né? A gente tem um cenário que a geração Z, quando ela entra no mercado de trabalho, é justamente quando estamos em casa, trancados, né? Como que é trabalhar com essa geração? Tem bastante Gen Z entrando no mercado de eventos? Como é que... joguei uma pergunta bomba. Ele está pensando. Olha, eu vou te falar que é Loading. para Vocês mim, percebem? Sim, percebo e é um desafio, né? A Principalmente quando você está falando de mão de obra para... Aqui, especificamente na agência, agora, assim, eu não tenho especificamente alguém da Gen Z, né? Mas eu tenho muitos millennials aqui dentro, né? Mas a gente, em compensação, todas os briefings que nós recebemos é sempre querendo impactar A geração Z. sempre. Então, Caramba. é uma geração difícil, né? É uma geração difícil por tudo isso, né? É uma Mais geração... criteriosa, você diria? Olha, Ou é uma mais- geração 100% digital. Né? Então, quando a gente pensa assim, não que isso não aconteça com a gente também, mas é uma geração que nasceu com o celular na palma da mão, entendeu? Então, eles têm acesso à informação, eles têm acesso a tudo muito rapidamente, né? E isso exige da gente também profissionais que entendam esses movimentos, né? Porque isso daí está em constante evolução também. E existe aí uma preocupação, né, que existe até, eu enxergo às vezes até como um descompasso meio assim, né, porque eu vejo marcas que querem falar com essa geração, mas ao mesmo tempo não tem aquela autenticidade. E vira o entendeu? cringe, né, que eles falam. Né? Sabe, fica uma coisa meio assim. Até porque aquilo que eu falei é uma geração que é um desafio, porque não é só uma questão de... É uma mudança comportamental muito eles grande. foram socialmente privados de uma fase muito importante da vida, né? Sim, mas o que aconteceu com eles durante a pandemia, ao mesmo tempo, quando eles saem da pandemia e vêm para o mundo, eles vêm com uma visão de mundo, eles tiveram uma experiência ali. Um exemplo, a convivência que eles tiveram com os pais, por exemplo, durante a pandemia, a geração anterior não teve. Não, com certeza E não. eles não abrem mão disso agora. Então, mas isso acarreta muito mais do que a questão de carência, do que eles gostam, do que eles deixam de gostar, mas numa visão de mundo totalmente diferente da nossa. Tanto que a gente estava assistindo até 1 mês, 2 meses atrás, a polêmica da CLT,
que Sim, a maioria deles sim. não Não quer quer. a Não vê CLT. valor. Não vê É. valor, Aí vai exatamente. Mas, ter- ô, Sérgio, você não acha interessante? Porque, ao mesmo tempo da pandemia, é uma geração também que é fixada em games, é uma geração que gosta que fica imerso, né? A comunidade gamer, ela fica imerso 24, 48 horas sem sair de casa, né? Então, é uma geração também que, por ser 100% digital, que já vivia no computador, né? Então, eles começaram a ter aulas online, quer dizer, que É. já era uma coisa familiar a eles. Eles ficam em casa, mas muitos já tinham Já vinha esse num hábito hábito, mais né? digital, Por exemplo, um independentemente, gamer, né? ele já vivia enfurnado dentro da No casa. O difícil é quarto. tirar ele de dentro de É. casa, né? Eu não sei, às vezes a gente são várias comunidades, na verdade, É. né? Então é difícil você generalizar, porque são várias comunidades, várias tribos, né? Que nem se usa mais tribos, é comunidades, mas são várias, né? Então, mas se você pega a comunidade gamer, por exemplo, eu não sei se eles sentiram tanto assim, talvez, Porque eles né? já estavam mais Eles já habituados, estavam mais né? E tem grandes habituados a eventos, né, isso. desse setor Quando, de quando gamer, você está né? falando do Muitos. isolamento, eu concordo, mas quando eu falo da visão de mundo, Desirê, é muito no sentido, por exemplo, exatamente o que a gente estava conversando aqui. Ah, eu vou ser um influencer digital ou eu vou ter um emprego com o CLT? Eu vejo, por exemplo, dentro do nosso grupo, qual que é o nosso maior desafio? Não é nem conversar com esse público lá fora, até porque não se comunica tanto com nossos produtos ainda. Mas eu quero atrair eles para dentro da minha empresa. Sim. E para você poder atrair eles para dentro da tua empresa é um desafio enorme, É. porque as gerações anteriores você chegava simplesmente com um plano de carreira e salários E era e eles estavam suficiente, né? satisfeitos. E era Hoje não, ele suficiente. tem que comprar o É. teu projeto. A sua Ele ideia. tem que ir lá e gostar do que ele está fazendo. O salário, o plano de carreira, ele é complementar. O principal, ele tem que se apaixonar por aquilo que ele está fazendo. E hoje é um termômetro muito grande para a gente. Eu vejo que um projeto está dando certo ou ele está dando errado, exatamente quando eu vejo que eles começam a se desinteressar muito rápido. Ah, essa é uma questão E fortíssima, se eles né? tiverem, por exemplo, a oportunidade, de repente, se ele está trabalhando, se ele tiver a oportunidade de fazer um mochilão pela Europa, ele larga Ele tudo e vai. vai embora, Eu né? acho que no futuro essa geração vai ser apelidada de não falo tchau. Um dia ele A está ali, no outro gente. dia. Só para colocar agora a conversa do lado das marcas, elas também estão sendo gerenciadas por esses profissionais, Sim. né? Tem uma questão de sustentabilidade, eles estão exigindo mais de vocês projetos sustentáveis, ambientalmente responsáveis. Vocês estão percebendo isso, um crescimento de demanda? Olha, eu tenho um grande medo, Lúcia, do ESG virar uma sigla comum, entendeu? Um greenwashing. Eu tenho muita preocupação com isso. Existe essa necessidade, né? E eu acho que isso tem que ser visto até como uma questão de sobrevivência, né? Assim, guardadas as devidas proporções, de sobrevivência de todos. Então, acho que é um tema extremamente relevante, importante, que deveria pautar muito os eventos. Mas eu vejo ainda muito o ESG sendo visto como um gasto e não como um investimento ainda. Ah, Entendeu? Tá. Eu ainda percebo isso, né? É, Eu tenho que fazer, mas mas não mas se o necessariamente. budget for pequeno, a primeira coisa que corta é isso, entendeu? Ao mesmo tempo, não é só a questão quando o budget é grande ou pequeno. O cliente, ele mensura, ele tem uma régua. É, Então, ele vai lá, você chega e fala, o evento, para você fazer o evento da forma tradicional, ele custa X. Para você poder fazer as ações de ESG que estão programadas, etc., ele vai custar Y. O cliente já dá um passo para trás. Entendeu? Ele vai falar, nossa, mas então o ESG é importante para ele até o momento que ele tem que pagar a conta disso. Agora, o que a maioria dos profissionais não entenderam é que para as novas gerações, aí eu é não estou falando só extremamente deles, isso importante. é extremamente importante. E está dentro desse propósito que a gente está colocando. Exato. Ontem, por coincidência, eu estava assistindo um documentário falando da evolução, da criação e evolução da Harley Davidson. E que foi uma marca dominante durante todo o século XX até o início do século XXI, e que agora,
com toda a imagem que ela tem, que ela passou por várias gerações de liberdade, de uma série de coisas, hoje ela tem uma dificuldade enorme para poder se comunicar com as novas gerações. Uhum. A curva de vendas dela, ela está extremamente preocupada. Por quê? Porque a curva de vendas dela Tá caindo. está caindo conforme o público dela está envelhecendo. Ela não está atingindo. Então ela está tentando, lançaram agora a moto elétrica, tentando se comunicar com esse público, ao mesmo tempo está tentando, em termos de marca, se comunicar Se reinventar, né? reinventar, e principalmente, e eu acho que esse é o grande desafio quando isso não está no DNA da empresa, demonstrar o seu propósito. Eu acho que quando a gente está falando da questão do ISG, o ISG entra dentro da questão do propósito. Uhum. Quando você, E como estratégia de quando comunicação quando a mesmo. Desirê fala de, não lembro agora se foi a Desirê ou se foi a Lúcia que falou para falar, que sai meio forçado o discurso por parte de algumas empresas, eu acho que é muito nesse sentido, porque o público, ele Ele quer entende verdade, hoje, né? exato, Ele quer não, a ele entende, ele verdade. vai lá, ele percebe que a empresa Pesquisa, ele olha. efetivamente tem um propósito ali por detrás, seja ele qual Qual for. for, exato. Por exemplo, você pega uma Natura, você vê nas pesquisas que às vezes uma faixa dos consumidores abre mão da qualidade estética por quê? Porque ela quer comprar um produto Natura porque ela sabe o que está por detrás. Ela sabe que o propósito daquela empresa de não agredir a natureza, tudo isso daí está no DNA daquela empresa. Não é uma coisa da boca para fora. Que vai em toda a cadeia, né? E você sabe que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu estava numa lojas americanas e eu estava vendo uma coisa lá, não vou citar nomes, nada, mas eu estava vendo umas coisas assim de bala, essas coisas. E aí tinham duas meninas do meu lado, mas muito novas mesmo, eu calculo assim que uns 12, 13 anos. E aí ela falou, vamos levar essa aqui, essa daqui, essa aqui. Não, eles têm mão de obra escrava. Lá. Legal. E eu ouvindo, eu falei, cara, então, veja bem, quando a gente trabalha em eventos, eu não posso comunicar a sustentabilidade de forma pontual. Eu preciso entender, enquanto marca, que isso deve permanecer na minha estratégia de comunicação, e isso, assim, a longo prazo, nunca mais. Eu posso parar de falar sobre isso, entendeu? Eu preciso manter isso dentro da minha marca e trazer para os eventos, porque qualquer falha que você cometa, vão ter sempre gente atenta nisso e vão trazer isso à tona e vai reverberar, entendeu? E aí é muito difícil você, enquanto marca, você convencer alguém de novo, né, a comprar o seu produto, se ele teve uma experiência, assim, se ele teve ali um desencanto com a sua marca. É muito mais difícil, né? Ela tem que entrar no DNA, né? O que a gente estava Tem falando. que Quando está entrar. no DNA, a gente estava falando aqui, por exemplo, da Heineken. A Heineken, automaticamente, quando você fala em Heineken, seja pela cor da garrafa, seja pelo que eles fazem, você lembra de verde. Está no DNA dela. Quando a gente fala em Natura, está no DNA da dela. empresa. O efeito rebote, ele é pior Pior do que qualquer do outra que coisa. você leva. Pior do que não comunicar. Eu lembro de uma campanha de um fato, acho que o pessoal da minha idade vai lembrar, na década de 80 para a década de 90, existiu uma guerra entre a Pepsi-Cola e a Coca-Cola. Sim. E a Pepsi foi lá e trabalhou toda uma estratégia durante 10, 15 anos, e combatendo a Coca-Cola. E numa única jogada errada da Pepsi-Cola e acertada da Coca-Cola, acabou a guerra. A Coca-Cola foi lá e mostrou, falou, eu sou a Coca-Cola. Entendeu? E acabou, aquela guerra acabou, não é mais aquela guerra que existia entre as duas, a Coca-Cola voltou a ser o supra-sumo que era. Por quê? Porque tudo era uma questão de estratégia, não era uma questão que estava no DNA da empresa naquele momento. Interessantíssimo. Gente, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que caminhar para o fim. Antes de eu encerrar e pedir para vocês até me contar onde que a gente encontra vocês, eu queria falar, você viu a nossa caneca, né? A minha tá suja. Eu também já tá com batonzinho aqui. Mas você viu que linda a nossa caneca? Linda.
Você sabe onde você encontra a nossa caneca? Na lojinha da PP. Você sabia Na que a PP tá com uma lojinha. lojinha? Nós temos a lojinha. Olha, É uma que novidade chique. da PP, a lojinha. É só acessar nosso site, tá lá, a parceria com a Zaluna. Não tem só caneca, gente, tem bastante coisa. Tem camiseta, tem caderno, tem fone de Caneta, né? ouvido, Ah, que tem, legal. tem Se garrafinha. você precisar de eventos, estamos aí. Ah lá, ah lá. E, então acesse nosso site, dá uma olhada na lojinha, com certeza você vai achar alguma coisa que você gosta. E antes, então, de encerrarmos, onde que a gente encontra vocês para a gente continuar essa conversa? No LinkedIn? Vocês... Eu estou no LinkedIn, né? Desirê Rodrigues. Desirê com 2 Es. Desirê com 2 Es, no final, né? E facilmente, eu acho que são poucas, né? Então você encontra Não, rápido. mas já vou te adicionar. Pode adicionar, vai ser um prazer. Eu vou aceitar na hora. E Sérgio? LinkedIn e Instagram, Sérgio Junqueira Filho, em ambos os casos. E temos de produto, Prêmio Caio, Portal Eventos. E as arrobas das empresas? Porque a gente quer ver, vocês postam, né? Quero ver as coisas lindas que vocês estão fazendo. Arroba Prêmio Caio, Aham. tanto no Instagram, é o mesmo arroba para todas as mídias sociais, arroba Prêmio Caio e arroba Portal Eventos Oficial. Boa, E a boa. gente, como Fibra G, no Instagram, no LinkedIn, acha facilmente, pode conhecer os nossos trabalhos lá. Nós temos, assim, muito orgulho do que a gente faz, do que a gente entrega. Então, vai ser um prazer vê-los ali, olhando, stalkeando os nossos eu quero perfis. ver, eu quero. E você, Lúcia? Bom, eu tô Lúcia Faria, o meu particular, e da minha empresa LF Cia Comunicacão.com.br. Tô lá. E o meu é fácil, gente. Carol Zane, tá? Lá no LinkedIn. Só me. Quem Zaine, quiser. Zaine não é tão fácil. Zaine, gente. É fácil. Agora sim. É Agora fácil. ficou. Agora Você já está ficou. trazendo o Z para a geração Z para o teu. Olha lá, já tá. Vou colocar só Carol Z. Vou ser Aí, assim, ó. olha lá. Tá vendo? Gente, obrigada pela conversa. Obrigada a todo mundo. E. Ó, um monte de pergunta, vocês falaram tudo. Que arrasaram. ótimo. Não, eu tive uma Mandaram aula aqui. super Eu bem. tenho certeza que quem está assistindo e quem está Legal. ouvindo também. Muito obrigada e até Eu o que próximo agradeço. AppCast. Eu Tchau. que agradeço, um Tchau, privilégio. gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, foi muito bom.